Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h40. Bloco final do primeiro jornal desta quarta-feira, véspera de feriado. Lembrando que amanhã nós não teremos o primeiro jornal. Voltaremos ao vivo aqui na sexta-feira, com frio ou sem frio. Já está aqui na bancada com frio o Fábio de Renzo, gestor de endomarketing do Grupo Caio. Fábio, bom dia. Satisfação em tê-lo aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite e como eu comentei no início, né, estava até ouvindo a matéria anterior falando sobre clima, que é muito importante. Eu venho de São Paulo recentemente, estou conhecendo o frio de Botucatu. Que legal, que legal. Experiência boa. O André e o Fábio representando aqui a maior empregadora de Botucatu e região, que é a Caio, né? Quantos empregos a gente tá falando aqui, Fábio? Quando a gente fala na Caio, a gente tá falando do grupo ali, né, que você tem outras empresas no complexo. Hoje estão falando de 6.000 pessoas diretas ali que estão trabalhando na própria Caio, na Fiber, enfim, a Tech Classic, que são as empresas do grupo. E o que a gente tem de benefícios, né? Como é que você, como gerente de endomarketing agora... Explica para nós, porque muita gente não sabe o que é um endomarketing. Perfeito. É uma palavra um tanto recente no nosso vocabulário, do homem comum como eu, pelo menos, né? Não, eu até agradeço a sua pergunta, porque inclusive internamente a gente vem organizando isso, né? Normalmente nas empresas a gente tem o que a gente fala de comunicação interna, que é justamente o trabalho de comunicar os colaboradores sobre as regras, sobre os benefícios, sobre as atividades que aquele colaborador tem, né? O plano de trabalho. O endomarketing vem justamente do marketing interno, né? O endo vem de interno, o marketing interno. Então, além da comunicação, é você fazer ações promocionais, eventos, situações aonde, eu diria de uma maneira um pouco mais lúdica, colocar o funcionário, né? Trabalhar essa questão do engajamento, né? E aí, nessa mesma linha, você vem o conceito da marca empregadora, né? Quer dizer, além do trabalho, a pessoa, o funcionário se sentir também com vontade de trabalhar naquela empresa, o orgulho de trabalhar. Então, esse conceito... Vestir a camisa, né? Tá? Exatamente. Vestir a camisa, né? E falar, eu sou funcionário da Caio, né? Perfeito. Então, esse conceito, você falou bem, é um conceito teoricamente recente. O endomarketing vem com esse conceito. Olhar o marketing, beber da fonte do marketing e tentar trabalhar ações mais ligadas aí à parte de eventos, por exemplo. E na questão dos benefícios, como é que vocês divulgam isso? O que tem de benefício para quem trabalha na Caio? Além dos benefícios conhecidos aí, né, da empresa, a gente tem pacotes de parcerias com escolas, universidades, instituições, academias de saúde também. E mais recentemente, o que é o nosso benefício, que começa inclusive agora sexta-feira, dia 5, uma parceria com a Ferroviária, né, que é o clube daqui da cidade. Então, o colaborador hoje, ele tem, a partir de sexta-feira, gratuitamente, ele e a família dele vão poder acessar a Ferroviária, né? Então, o funcionário dependente vão poder ir todos os dias, não vai pagar nem o título do clube e nem a mensalidade, né? Então, acho que esse é o conceito principal, é um benefício... Todos os funcionários? Todos os funcionários. 7.000? Aqui tem uma regra importante, acho que é importante destacar também, até internamente a gente está divulgando, você perguntou de comunicação, da divulgação, tem uma questão, olhando também do absenteísmo, né? O nosso olhar hoje é, de uma certa forma, até de um reconhecimento para aquele colaborador que não tenha faltas, ou não tenha faltas injustificáveis, né? Quando, obviamente, ele tem uma falta justificável, ele coloca na área de recursos humanos e tal, ok. Mas aquele colaborador que não tem falta hoje, que cumpre corretamente, ele ganha, de novo, ele e a família gratuitamente, digamos assim, o uso do clube, com todos os benefícios. Esse primeiro momento só para colaboradores da CAI, são 2.000 títulos, se eu não estiver enganado. Na verdade, a gente já está falando quase em 3.000 títulos já, porque a última fotografia foi dos colaboradores do último mês que não tiveram faltas. Já estão falando quase de 3.000 pessoas. Bacana. Que estão aptas a frequentar o clube a partir do dia 5. Ô Fábio, de repente a gente falando de tudo isso que a Caio está oferecendo, as pessoas que estão acompanhando falam assim, pô, eu quero trabalhar na Caio. A Caio está contratando? Obrigado pela pergunta também. A Caio está contratando. Para você ter uma ideia, a gente está falando por volta de 150 vagas disponíveis que o grupo tem. A gente tem duas opções, né? A pessoa pode entrar no site da Caio, www.caio.com.br, e olhar lá, trabalhe conosco. Mas hoje, quarta-feira, das 10 às 14 horas, no Parque do Bosque, né? Parque do Bosque. Praça né? do Bosque. Desculpa, Praça do Bosque. Vai ter um feirão justamente de recrutamento de currículos. Então, se você justamente quer trabalhar na Caio, o seu familiar quer trabalhar na Caio, justamente ir até o local onde o pessoal de recursos humanos, gestão de pessoas vai estar recebendo o seu currículo para trabalhar, justamente para fazer esse cadastro.
E além disso, o que fortalece, acho que também a marca da Caio, que é o maior empregador da cidade, e quando a gente fala de maior empregador, a gente fala de dinheiro girando na cidade também, tem o apoio a projetos sociais, isso que é uma outra vertente muito interessante também, às vezes pouco divulgado, mas acho que é legal a gente falar sobre isso também, né? Concordo contigo. Tem muitos, inclusive esse é um dos trabalhos que a gente está organizando agora. Tem muitos projetos sociais, tem escolas infantis, escolas de futebol, né, que a gente apoia. Projeto recentemente com a Unesp, também foi feita uma doação via as leis e incentivos que nós temos, né, no país. A parte da Unesp foi feita uma doação, entidades sociais, casa de repouso. Tem vários projetos, a gente até pode em algum momento até detalhar para vocês, mas tem vários projetos sociais que a CAI apoia através das leis de incentivo, as leis fiscais que nós temos. Sim, é importante isso, bastante importante. Porque isso não eu não olhar, a gente falou da marca empregadora, de olhar para dentro, mas olhar para fora também o quanto a gente pode apoiar a sociedade, né? Ô Fábio, você falou do endomarketing, né? Que é a divulgação interna de tudo que acontece da CAI para o funcionário conhecer, né? Como é que é? O que a empresa oferece? Como é que funciona? Como é que é trabalhar aqui e tal, né? Quando você tem o endomarketing, quando você tem a divulgação de tudo isso que acontece na CAI, se pensa também na qualidade de vida do funcionário. Como é que é esse quesito na CAI? Então, nós temos lá um trabalho, inclusive junto com a área médica, né, de psicólogos, o pessoal, inclusive recentemente, essa semana passada saiu a NR1, né, que é uma nova regulamentação do governo para olhar, digamos assim, a saúde mental. Nessa semana passada, inclusive, foi feito um trabalho interno para a gente identificar potenciais situações, para a gente antecipar, para ser mais proativo. Então tem um trabalho muito importante. E, de novo, a questão do clube, né, da Ferroviária, também acaba sendo um braço nesse sentido, porque, né, é uma opção da pessoa, do lazer, do esporte, da saúde, com a sua família também aproveitar esse momento. Então, sim, acho que é importante a questão da saúde mental, que talvez seja o grande dilema do mercado de trabalho hoje, né, da sociedade como um todo, né? E o clube, nesse caso, os projetos sociais que você comentou também nos ajudam a potencializar isso. E ainda nessa questão do endomarketing, Fábio, a gente sabe que não só a Caio, mas as grandes indústrias, o próprio comércio, a gente conversa com o comércio, as pessoas não conseguem mais mão de obra, né? Qual que é o papel do endomarketing dentro disso? De que forma que você planeja trabalhar para que o colaborador que vai lá hoje entregar o currículo no feirão de currículos, né? Ele continue na empresa, porque a gente sabe que tem muita gente querendo o emprego, mas não quer trabalhar. Essa é a fala que a gente ouve dos principais empregadores, né? Porque tem vaga e sempre tem vaga. O que está acontecendo no seu ponto de vista? Eu acho assim, essa pergunta é bem importante. Na verdade, tem muitas camadas, né, acho que na sociedade em relação a esse tema do trabalho propriamente dito, acho que o próprio significado. Agora, olhando para a nossa experiência de endomarketing, é óbvio que é muito importante a questão dos benefícios, né, que a gente está colocando aqui, mas também, eu acho que um olhar aqui que a gente precisa colocar é o trabalho, que isso também, quando você entra no Grupo Caio, por exemplo, né, que a gente está falando, a oportunidade de crescimento profissional, né, da sua própria carreira, das oportunidades que você tem, além das questões dos benefícios, mas de crescer mesmo, dos desafios, hoje a gente atende praticamente o Brasil todo, né? Então imagina que você trabalha numa empresa que atende mais de 50% de todos os transportes urbanos do Brasil, sai daqui de Botucatu. Então não é só um trabalhar ali, é um significado para você também. Então assim, a Caio oferece, eu tô chegando agora, né, como eu comentei, mas muita gente que está há muito tempo na empresa, que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo outras atividades, é o que a gente chama de recrutamento interno. Pra gente falar agora, você me perguntou das vagas externas, mas você tem muito recrutamento interno. Então são pessoas que ao longo do tempo, ele entra na empresa e vai crescendo. Ele era um operador da fábrica, de repente virou um supervisor, um coordenador, assumiu uma área nova, saiu da produção, foi para logística, né, foi para os recursos humanos. Isso também, entre outras coisas, mostra esse significado. Então, para quem está olhando, né, o trabalho, como você falou, só no sentido não só do emprego, mas de oportunidade de crescimento. Plano de carreira. Plano de carreira. E eu diria até como desenvolvimento pessoal mesmo, né, dos desafios que você tem, porque realmente Botucatu tem uma empresa muito importante nesse sentido. Eu já trabalhei em outras fábricas, né? E eu acho que para quem está dentro de uma fábrica, o seu crescimento, a sua capacidade de resiliência, de entendimento, de olhar o mercado é bem importante também, entende? Então acho que é um olhar de crescimento mesmo. Plano... A Caio chegou o quê? A segunda maior do mundo, produtor de ônibus, chegou a ser uma das Exatamente, maiores, né? Hoje no Brasil... No mundo.
Hoje no Brasil assim, é muito... Não é pouca coisa nós estamos falando, não. É aqui, ó, Botucatu, é Caio, somos nós. Hã? Exatamente. Então, a pessoa que trabalha, um funcionário que trabalha na Caio, ele é, claro que ele tem um papel importante na atividade, mas atividade de crescimento, desenvolvimento profissional, pessoal, né? É muito importante. Eu acho que tudo isso que você falou agora é resgatar valores, né? Porque hoje em dia a gente percebe o seguinte, aqui nessa bancada a gente já entrevistou dezenas de pessoas que falaram que às vezes a pessoa não está preocupada com galgar valor, galgar um cargo melhor dentro de uma empresa, tal. Olha, se eu for mandado embora não tem importância, eu vou, arrumo, ou você é motorista de aplicativo, qualquer coisa desse tipo, né? E antigamente você entrava numa empresa, jovenzinho, e de repente você saía trabalhando praticamente naquela sua empresa, né? As pessoas, de fato, elas pensavam em fazer carreira e seguir. Exatamente. Construir a sua vida dentro de uma mesma empresa, né? Hoje em dia muda-se. Essa história do plano de carreiras é muito legal que a CAI ofereça, não, Fábio? Mas acho que talvez, como foi colocado no início, a gente tem um desafio aí de mercado, né? O significado do trabalho, como você colocou agora, né? Essa coisa do cara olhar o trabalho, projeção, ele fala, não quero isso, eu quero o atual. Mas eu acho que a questão, até a pergunta anterior sobre o endomarketing, um dos desafios que a gente tem é justamente mostrar isso para os colaboradores. Não é você não tá só, entre aspas, só trabalhando. Você está desenvolvendo a sua capacidade, o seu desenvolvimento, inclusive só para os seus familiares também, né? Então é nesse sentido que eu acho que o endomarketing, respondendo a sua pergunta, pode nos ajudar. É trazer posso dizer assim, tentar traduzir esse propósito, que a gente entende que mudou, você tem razão. Hoje os jovens têm um outro olhar, um olhar inclusive mais rápido, né? Mais ansioso. Exatamente. Pelas questões talvez o único cuidado, imediatismo, né? Talvez o único cuidado da pergunta da palavra do plano de carreira é isso, né? Porque esse plano de carreira normalmente ele não é 1 ano, 2 anos, né? Você tem um projeto que a longo prazo. E outra, faz para merecer que eu faço valer a pena, mais ou menos Exatamente. Tem que ser mais ou menos assim, né? Exatamente. E outra, Márcio, a Caio produz ônibus desde 15 anos antes de você nascer, Márcio. Olha o que o Márcio, né? É mais velho que andar para frente. 15 anos antes do Márcio nascer, a Caio já produzia ônibus. Isso dá um, né? Ele tá fazendo a conta quantos anos? Tá vendo? Legal que eles têm a mesma idade. Não, ele é mais velho que eu. Não fala isso. Se é mais velho e andar pra frente, imagina o horizonte. Fábio, muito legal você ter vindo aqui, viu? A gente agradece. Eu acho que a gente tem que enfatizar essa ação que vai acontecer hoje na Praça do Bosque, a partir de que horário? Das 10 às 14. Das 10 às 14 horas. A pessoa só levar ali o currículo, né? Os dados básicos. Como eu comentei, são hoje 150 vagas abertas. Obviamente você precisa ali para dar um match ali, digamos assim, daquilo que você tem a sua capacidade. Mas é importante lembrar também, isso inclusive foi perguntado numa outra conversa, às vezes eu não tenho toda a qualificação necessária, mas a CAI, inclusive, nesse processo, ela também apoia. Você tem, por exemplo, a equipe de solda. Você não é especialista em soldador, mas você faz um treinamento antes de começar a trabalhar dentro da própria CAIO. Entendi. Então você pode fazer esse tipo de coisa. Você tem um programa de jovem aprendiz, você tem um trabalho para PDCs também, né? Pessoas com necessidades. Então, às vezes, mas eu não tenho tão especialista. Tendo, como você comentou, tendo vontade, né, desejo, também tem um trabalho interno, né? Uma espécie de um Senai interno para poder ajudar, entendeu? Muito legal. Fábio Di Renzo, gestor de endomarketing do Grupo CAI. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Queria mandar eu sei que o pessoal da CAI está nos acompanhando, o pessoal de recursos humanos, o pessoal do Contencioso pediu para mandar um abraço, não vou esquecer, para tomar um café com eles também. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal, Prefeira FM.